Amém, irmãos. Bom dia, graça e paz. Antes de iniciarmos nosso momento de exposição da palavra, vou chamar aqui as crianças, os dois pequeninos, Arthur e Estevinho. Vamos orar por eles. Senhor, muito obrigado por essa oportunidade desses pequenos que estão aqui, Senhor, nesta manhã, para juntamente com a sua professora aprender mais sobre Ti, Senhor. Que eles possam ser edificados e fortalecidos através da sua palavra. Cubra eles, Senhor, com o Teu sangue, Senhor. Peço a Ti também pela professora Natânia, a qual tem intensamente cuidado desses pequeninos. Que o Senhor venha a fortalecer e a capacitar cada vez mais para esse ministério. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Nós vamos dar continuidade à nossa série de mensagem que é Descobrindo o Cristo das Escrituras. Essa série tem como fundamento, tem como base nos revelar o verdadeiro Cristo, o Cristo a qual a verdadeira palavra de Deus nos afirma acerca da sua pessoa e da sua divindade. Por isso eu convido os irmãos a abrirem comigo as suas Bíblias em Hebreus capítulo 1. Nós vamos expor hoje apenas 3 versículos. Então, vamos pegar aí papel, caneta, porque se fosse no cinema, falaria uma boa pipoca e um bom refrigerante. Porque falar sobre a obra do Calvário, falar sobre Jesus, é nós entendermos a nossa identidade. E o que faz o diferencial na vida de um discípulo é entender a identidade de Cristo, é entender o seu papel. Porque quando eu estava pensando sobre a mensagem a qual nós vamos tratar hoje, poderíamos falar sobre quem é este que faz maravilhas, milagres, sinais. Isso é muito bom, isso é muito maravilhoso. Mas a grande chave de virada, até mesmo para você contemplar esses sinais, essas maravilhas que Deus realizou através do seu Filho, ainda continua realizando no meio do seu povo, por intermédio do Espírito Santo, é nós entendermos primeiramente quem Ele é. Pois esta chave foi virada na vida dos discípulos. Os 12 que tiveram contato com Cristo, os 12 que tiveram contato com a palavra de Deus, e homens e mulheres na história da igreja até hoje, que tiveram esse contato, esse aprofundamento, eles viveram de maneira mais edificante e mais gloriosa na presença de Deus. Então vamos lá, Hebreus capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 3. Iremos fazer a leitura. Havendo Deus, desde a antiguidade, havendo falado em várias ocasiões e de muitas formas aos nossos pais por intermédio dos profetas. Nestes últimos tempos, nos falou mediante seu Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo que existe e por meio de quem criou o universo. Ele que é o resplendor da glória e é a expressão exata do seu ser, sustentando tudo que há pela palavra do seu poder. Depois de haver realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Senhor, lemos a Tua palavra, que ela venha penetrar a nossa mente, o nosso coração e venha surtir efeito nas nossas ações. Que a pessoa e a parte divina de Cristo seja exaltada em nosso Cristo, em nossa vida, a sua obra, a sua morte, a sua ressurreição. Te pedimos, Senhor, compreensão daquilo que o Senhor quer falar conosco. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. O tema dessa mensagem vai ser a suprema revelação de Deus está em Jesus Cristo. O autor aos Hebreus, quando ele relatou essa carta, essa epístola, foi muito interessante, porque se nós pararmos para olhar em apenas 3 versículos, nós temos muitas informações para serem conversadas, muitas informações para nós discutirmos a respeito da obra de Cristo. Hebreus é considerado por muitos o 5º evangelho.
Nós temos Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas Hebreus, ele se preocupa em falar exclusivamente do que Cristo descortinou no Antigo Testamento. Então nós vamos ver que Hebreus, por mais complexo que ele pareça, por mais complexo que realmente é pela sua linguagem, pela sua forma de tratar aquilo que estava encoberto no Antigo Testamento, Hebreus é como se fosse Antigo Testamento, esta garrafa. Hebreus, ela mostra o que está atrás desta garrafa. Então Hebreus mostrou esse copo que estava tampado por esta garrafa. Hebreus, o autor, inspirado por Deus, ele mostrou que tudo que estava simbolizado no Antigo Testamento estava sendo consumado na obra de Cristo. Então, o autor vai nos mostrar que o sacrifício que Cristo ofereceu foi melhor do que qualquer sacrifício oferecido pelos outros sacerdotes. A aliança que Jesus firmou conosco é superior à antiga aliança firmada com nossos antigos antepassados. Nós vamos ver que Cristo, ele foi superior aos sacerdotes levíticos escolhidos por Deus naquele tempo. Cristo mostrou que ele era o sacerdote perfeito, que Cristo, ele ofereceu a si mesmo um sacrifício perfeito para aperfeiçoar pessoas imperfeitas. Enquanto os sacerdotes eram imperfeitos, ofereciam sacrifícios imperfeitos, eram pessoas também imperfeitas, Cristo, ele foi um sacerdote perfeito, foi uma pessoa perfeita que ofereceu a si mesmo como sacrifício perfeito. E qual o objetivo desse sacrifício? Esse objetivo é aperfeiçoar a mim e a você na obra da cruz do Calvário. Uma vez por toda que ele se oferece, nós não precisamos mais fazer sacrifício nenhum conforme no Antigo Testamento, pois Cristo, ele selou e concretizou todos os sacrifícios que eram feitos dos rituais estabelecidos por Deus. Irmãos, a autoria deste livro é muito interessante, porque ninguém sabe até bem hoje qual foi o autor desta carta, desta epístola. Se você vê a carta, quando ela é escrita, ela tem um remetente, um destinatário e a sua datação. Aqui não aparece para a gente quem é o autor de maneira nenhuma. Uns dizem que é o apóstolo Paulo, uns dizem que é Lucas, uns dizem que é Barnabé, uns dizem que é até Apolo. Mas eu fico com uma posição muito interessante de um pai da igreja no primeiro século. Orígenes, ele vai dizer que somente o Senhor sabe quem escreveu esta carta. E se nós temos essa garantia que somente o Senhor sabe quem escreveu esta carta, nós estamos muito bem, porque nós bem sabemos que esta carta foi inspirada por Deus, inspirada através do Espírito Santo, que capacitou esse autor a revelar aquilo que Deus tinha como propósito em Jesus Cristo. E assim também nós não vemos aqui os destinatários de início. De início nós não conseguimos ver quem eram aqueles que iam receber esta carta. Mas quando nós vamos papirando, quando nós vamos lendo esta carta, nós vamos ver que o autor está escrevendo para novos convertidos. O autor está escrevendo para aqueles que largaram o judaísmo e estão sendo inseridos no cristianismo. Então o autor está escrevendo para novos cristãos. E qual é o papel desse autor? Fortalecer a esses irmãos que largaram as práticas que já foram consumadas em Cristo, não voltarem atrás devido às grandes perseguições e pressões que eles estavam passando. Eles estavam sendo perseguidos, eles estavam sofrendo pressões para que eles voltassem aos costumes anteriores que a lei imputava sobre eles. Uma vez que Cristo veio, cumpriu a lei, já não há mais porquê voltar aos costumes e às práticas antigas do Antigo Testamento. Então tudo se cumpre em Cristo. Então nós vemos aqui que a datação também desta carta é muito interessante,
porque o reverendo Augusto Nicodemos, ele fala que esta carta foi escrita 60 anos depois de Cristo, porque quando o autor escreve esta carta, ainda era praticado os ritos cerimoniais do Antigo Testamento. O templo ainda estava de pé, ainda se praticava tudo aquilo que a lei estabelecia. Mas nós bem sabemos que no ano 70 depois de Cristo, o templo de Jerusalém foi à ruína. Então, qual o objetivo desta informação? Qual é o objetivo desta carta? O objetivo dela é mostrar que tudo aquilo que era simbólico se tornou concreto e material e final em Jesus Cristo. E vai nos mostrar que nós somos herdeiros de Cristo. Nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Uma vez que Cristo cumpriu tudo que estava estabelecido pela lei, nós recebemos como co-participantes a glória e a majestade de Jesus. Então, a carta aos Hebreus exalta a obra de Cristo. Ao mesmo tempo que Cristo, ele é o profeta, ele é a mensagem. Ao mesmo tempo que Cristo, ele é o sumo sacerdote, ele é o sacrifício perfeito. Cristo, ele é o Rei dos Reis e ele também é o servo. Ele também é o Criador, ele também é o sustentador do universo, o Redentor, o Rei glorioso. Então o autor quer nos mostrar isso, que Cristo, ele está no início da criação, ele está regendo a criação e ele voltará para que nós estejamos com ele até o fim. Então Cristo é ele que sustenta desde o início toda a obra da humanidade. Então, vamos ao versículo 1, depois desse contexto introdutório, vai dizer assim: havendo Deus, desde a antiguidade, falado em várias ocasiões, e de muitas formas aos nossos pais, por intermédio dos profetas. O autor aqui, de maneira interessante, ele já começa nos chamando a refletir como Deus se revelou à humanidade. Ele nos chama a refletir sobre a revelação de Deus. Nós temos duas revelações. Nós temos a revelação natural. Nós bem sabemos que a criação revela a glória de Deus. Nós bem sabemos que a natureza expressa a beleza do Criador. Nós bem sabemos que tudo que há ao nosso redor fala da existência de um Criador, de um Deus majestoso e de um Deus glorioso. Mas essa revelação natural por si só ela não basta. Ela pode ser suficiente para mostrar que existe um Criador, um Deus, mas ela não se torna eficiente para levar o homem a uma intimidade com Deus, a um relacionamento pessoal com Deus. Pois somente através da revelação especial, que é a palavra de Deus, que nós vamos ver que nós temos Cristo como Logos, como Verbo, que foi encarnado, e a partir dele, ele é o nosso intermediário que nos liga a essa comunhão com Deus. Então é a partir de Cristo que nós nos tornamos amigos de Deus. Porque somente a revelação natural que a natureza nos mostra, ela nos torna condenados por Deus. Porque o apóstolo Paulo fala que ninguém poderá naquele grande dia se desculpar perante ao Senhor, a não ser aqueles que receberam o sangue do Cordeiro e a obra do Calvário. Irmãos, e Davi, ele foi bem enfático e ele foi bem certeiro quando ele falou em Salmos 19, versículo 1, que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Grandes homens, grandes sábios, grandes filósofos na humanidade, eles falam que sim, existe alguém superior, alguém que está acima de toda a criação. Mas isso não basta. Um grande sábio certa vez disse a Immanuel Kant que há duas coisas que ele admirava: o céu estrelado acima dele e a lei moral dentro de si. O apóstolo Paulo fala isso em Romanos capítulo 2, versículo 15. Que para aqueles que não têm lei, a lei da própria natureza lhes imputa condenação, lhes imputa conhecimento.
E naquele grande dia, eles serão responsáveis por esse conhecimento. Mas aqueles que receberam a Cristo, eles serão perdoados de seu pecado. Então o Senhor, Ele se revelou de muitas formas, de muitas maneiras. Ele, pelo Antigo Testamento, pela sua lei, Ele revelou a sua vontade, Ele revelou aquilo que Ele queria para o seu povo. Através de Moisés, através de muitos profetas, até Malaquias, o Senhor continuou falando com o seu povo. No entanto, em Cristo Jesus, Ele fechou o maior abismo da história. Agora é por intermédio da graça, é por intermédio da cruz do Calvário. É como se a extremidade da ponta de uma cruz à outra fosse a nossa ligação com Deus. Porque Colossenses, no capítulo 1, versículo 19, vai dizer que Jesus, Ele reconciliou consigo mesmo tanto as coisas terrenas quanto as coisas celestiais. Então nós temos aqui duas aplicações. Qual é a primeira aplicação? O conhecimento de Deus não se dá por meio da investigação. Por mais que homens sábios, por mais que homens de maneiras com intelectual avançado, eles não conseguem conhecer verdadeiramente a Deus, se não for pelo Espírito Santo tirar toda a cegueira dos seus olhos. Então a primeira aplicação, somente Deus que se revela a nós. Deus que se fez revelação para o seu povo. Deus que se mostrou a nós. Deus que nos tirou do lamaçal do pecado. Segunda aplicação, só conhecemos a Deus porque Ele se revelou a nós. Somente poderemos contemplar a glória de Deus através de Jesus, pois Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a ponte que nos conecta ao outro lado da história. Ele é a ponte que nos conecta à eternidade com o nosso Criador. E agora, nós vamos para o versículo 2, que vai dizer assim: nestes últimos tempos, nos falou mediante seu Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo o que existe e por meio de quem criou o universo. Primeira parte diz assim: nestes últimos tempos, nos falou mediante seu Filho. Como nós vimos, a epístola, a carta aos Hebreus, ela é considerada esse quinto evangelho. Mas só que o autor aos Hebreus, ele quer mostrar não somente a vida e a obra de Cristo, mas ele quer mostrar o que Cristo continua fazendo na história. Ele quer mostrar o que Cristo continua exercendo do seu trono de glória e de majestade. Ele mostra que Jesus, ele foi superior aos profetas. Ele mostra que Jesus, ele foi superior aos anjos, a Moisés, a Josué, a Arão. Seu sacrifício foi melhor que os sacrifícios oferecidos pelos sacerdotes. E a nova aliança que ele estabeleceu em seu sangue é superior. Enquanto o Antigo Testamento, de certa forma, ele era temporário, ele era fragmentado, em Cristo Jesus tudo se tornou completo, tudo se tornou pleno. Nele toda a história foi consumada. Em Cristo Jesus foi revelado Deus, porque uma vez ele sendo Deus, ele revela a Deus. Então nós conhecemos a história por completo a partir de Jesus. Jesus é o Filho de Deus. Jesus, ele é o próprio Deus. Então sim, ele manifesta milagres, curas, ele manifesta tudo o que ele quiser, porque ele também é criador de todas as outras coisas. E a parte B diz assim: a quem constituiu herdeiro. Nós sabemos que aqui Cristo, ele se tornou herdeiro porque ele fez a vontade do seu Pai. Nós bem sabemos que Cristo, ele conquistou tudo que era de Deus por direito, porque ele fez a vontade do seu Pai de maneira plena. Lá no jardim, quando ele ora, ele fala: Senhor, afasta de mim esse cálice, mas de toda forma seja feita a tua vontade. E quando ele faz a vontade do teu Pai, ele ganha por direito toda a herança que lhe é dada. Ele se oferece como sacrifício vivo na cruz do Calvário. E em virtude dele ter encarnado, ou seja, ele sendo rico, se fez pobre para que nós fôssemos salvos.
Em Cristo Jesus nós ganhamos a maior riqueza, porque Ele veio para remir o seu povo. E a Ele foi dada por herança todas as coisas, não somente a terra, mas até as coisas celestiais. Por Ele foi dado por herança a minha e a sua vida. Então, através de Cristo é que nós temos a vida eterna. Como o salmista diz no Salmos de número 2, versículo 8, é como se o pai dissesse para o filho, é como se o Deus Pai dissesse para o Deus Filho: pede-me e te darei as nações como herança e os confins da terra como a tua propriedade. E nós fazemos parte dessa propriedade, pois nós somos propriedade exclusiva de Deus por intermédio de Cristo. Terceira parte do mesmo versículo vai dizer que de tudo que existe e por meio de quem criou o universo, Cristo, Ele é o início, Ele é o meio, Ele é o fim de todas as coisas. Cristo é o alfa, o ômega, o início e o fim. Ele é aquele que começou o haja luz, e Ele é aquele que nos conduzirá à nova Jerusalém celestial. Nós não estaremos mais num templo físico, mas nós estaremos no templo imaterial, no templo espiritual de habitação eterna com nosso Deus. Nós desfrutaremos daquilo que nossos primeiros pais desfrutaram no jardim, da presença constante de Deus juntamente com Ele. Então Cristo, Ele tem esse papel de resgatar a humanidade para si. Quando nós falamos da sua suprema revelação, é que a Escritura, de forma progressiva, de Gênesis a Apocalipse, ela vai desembocar no final em Apocalipse, falando que Cristo estará conosco, Ele ceará novamente conosco, e nós desfrutaremos desse banquete celestial eternamente, uma vez que o seu corpo foi dado como sacrifício, e nós aqui temporariamente comemos da sua carne e bebemos do teu sangue, em memória da sua carne que foi dada e do seu sangue que foi derramado. Então essa revelação tem que mexer conosco. O maior sentimento que nós devemos ter é entender a obra da cruz do Calvário. Quando eu me propus a expor esse texto, eu fiquei pensando, é um texto difícil de se expor, é um texto que tem muito arcabouço teológico até mesmo para se explicar, porque em apenas 3 versículos fala, praticamente resumido, de uma história da criação, de uma história da redenção, fala da queda do homem, do resgate de Cristo e da eternidade ao seu lado. Então, quando nós entendemos o poder que esse autor, inspirado por Deus, está falando, que Cristo foi o autor da criação juntamente com seu Pai, quando o autor de Gênesis, Moisés, fala que Deus falou, haja luz, essa luz que ilumina o mundo era Cristo. Cristo era o verbo, como João fala, era o Logos que estava no princípio com o Pai. É Ele que foi encarnado para a salvação da humanidade. É Ele que já reinava eternamente em glória. E Ele desceu dessa glória para nos trazer vida eterna, a verdadeira vida em abundância. Não é somente ter bens materiais, porque isso também é muito bom, mas a verdadeira vida em abundância é cheio do Espírito Santo e gozar de uma vida eterna com Deus. Então esse autor aqui, ele se dedica de maneira minuciosa a investigar tudo aquilo que era no Antigo Testamento e a mostrar como se cumpriu em Cristo. Ele mostrou para a gente que todos os sacrifícios, todas as ofertas que foi estabelecida pelo próprio Deus, não era capaz de aplacar a ira de Deus contra a humanidade. Quantas vezes os profetas se levantaram falando que o culto que eles estavam oferecendo não tinha aroma suave a Deus, porque aqueles sacerdotes tinham pecado no seu interior. Por mais que exteriormente eles aparecessem limpos perante uma sociedade, interiormente o pecado habitava juntamente com eles. E muitas vezes eles estavam na prática do pecado e ofereciam seus sacrifícios a Deus. Uma vez por todas, o Senhor deu um basta na história e enviou o seu próprio Filho como sacrifício perfeito, pois ele saberia que a partir da morte de Cristo iria subir o aroma suave que lhe agradaria e nos permitiria ser resgatado por ele. Então a gente não precisaria mais de nenhum sacrifício de animal. Cristo foi o sangue derramado perfeito na tampa do propiciatório. Cristo,
ele foi o ato expiatório perfeito. Ele fez com que o Senhor se tornasse propício a nós. Ele fez com que o Senhor olhasse para nós e tivesse misericórdia de nós. Quando a ira de Deus vem sobre nós, Ele olha para mim e para você e Ele vê a imagem do seu Filho. Ele vê que o seu Filho levou sobre nós todo o pecado, toda a culpa, como dizia o profeta Isaías. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Por nossa culpa, Cristo teve que vir e morrer em nosso favor. Quando nós falamos da obra do Calvário, é nós olharmos para a nossa pequenez, para a nossa forma de pecado que entranha no nosso ser e ver que nós temos um Deus misericordioso, que nós temos um Cristo, o ungido, aquele escolhido, separado, aquilo que Deus tinha de melhor para nos dar. O que Ele tinha de melhor para nos dar era uma porção da sua eternidade. Cristo era a luz que estava com Deus, e essa luz veio estar conosco. E essa luz habita em mim e em você através da pessoa do Espírito Santo. Porque Cristo, quando Ele foi assunto aos céus, Ele falou, para que vocês não fiquem desamparados, eu enviarei o Consolador. João, certa vez, no capítulo 5 de Apocalipse, quando ele olha e ele fala de desatar os selos, quem agora vai desatar esses selos? Quem agora vai abrir o livro da vida? Quem agora vai completar a história? Eis que ele cai em grande choro, porque ele não via ninguém. Mas certa vez o anjo do Senhor mostra a ele, ali está aquele que morreu e se ressuscitou e reina com o Pai. Ele entrou no salão celestial e se assentou na destra, porque por direito, por competência, obediência que levou à morte de cruz, Ele desatou todos os selos, Ele desvendou todos os oráculos de Deus. Em Cristo Jesus é o resumo da história da salvação. Cristo é Gênesis, porque Ele é o início. E Cristo, Ele é o Apocalipse, porque nele tudo irá ser consumado e nós viveremos eternamente ao seu lado. E qual a aplicação que nós temos disso? Cristo, Ele é a coroa de Deus. Cristo, Ele emana a glória de Deus. Cristo, Ele é o clímax dessa história. Cristo, Ele é a consumação da história. Cristo é a conclusão da redação que Deus começou em nossas vidas. Nós temos um início, um desenvolvimento, mas o nosso fim é estar ao lado do Pai, porque Cristo, Ele entrou e nos deu a vida eterna. Então, todo o futuro pertence a Cristo, tudo pertence a Ele. E nós já, de imediato, assim quando recebemos o Evangelho, nós já desfrutamos daquilo que Cristo tem reservado para mim e para você na eternidade. E caminhando para o final, versículo 3, vai dizer assim: Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando tudo o que há pela palavra do seu poder, depois de haver realizado a purificação dos pecados, Ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Vou até me estender um pouco, versículo 4. Tornando-se então superior aos anjos, quanto o nome que herdou é mais excelente do que eles. Cristo, Ele foi a expressão visível da majestade de Deus, da glória de Deus. Deus, Ele se manifestou no Monte Sinai, Deus se manifestou na tenda da congregação, Deus se manifestou na Arca da Aliança, no templo quando Ele encheu com sua Shekinah, mas sobretudo a sua maior manifestação veio encarnada 2000 anos atrás em Cristo Jesus. E muitos os negaram. Ele veio para os seus, mas os seus o negaram, porque eles não tinham os olhos abertos para ver que Cristo era o Filho de Deus, que Cristo, Ele era o próprio Deus encarnado, e Ele veio de forma humilde, como servo sofredor, não como ninguém grande da época, mas como aquele que estava ao serviço, aquele que estava com uma única vontade, como ele fala lá em João 4,34, a minha vontade, ou melhor, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Então eu vim para cumprir a vontade do meu Pai. E nós, o que nós estamos fazendo? Será que nós temos a consciência que nós
como comida, como bebida, devemos fazer a vontade de Deus? Então, qual é a terceira e última aplicação? Jesus é o profeta por quem se encerrou toda e qualquer revelação. Em Cristo se encerrou toda e qualquer revelação. Não manifestação do Espírito, mas revelação que está escrita e contida nos livros da Bíblia. Cristo é o sumo sacerdote, Ele é o sacrifício perfeito, Ele é o Rei glorioso que está assentado ao lado do Pai, Ele que governa a igreja, Ele que governa as nações, Ele governa o próprio universo e Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Aplicação: aguardemos confiantes, pois no Senhor Jesus nós temos certeza da vida eterna e Ele voltará. Colossenses 1,15 diz: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Ou seja, nós recebemos uma herança, a qual nós não participamos de nada, mas nós fomos chamados de maneira gratuita, na sua graça, na sua misericórdia, na sua bondade, desfrutar de tudo aquilo que Jesus conquistou. E o que nós temos feito a partir disso? O que nós temos refletido a partir da obra do Calvário? O que nós temos refletido a partir do sangue e da carne de Cristo? O que nós temos refletido como igreja? O que é ser igreja nesse tempo presente? Será que é meramente fazer algumas atividades ou é ter a consciência da identidade de Jesus em nossas vidas? É muito bom nós estarmos envolvidos na igreja, é muito bom nós estarmos na membresia, mas quando nós temos a consciência correta que nós não estamos servindo a homens, mas nós estamos servindo a Deus. E é assim que foi os discípulos. Quando ele olhava para Jesus, eles falavam: eu quero ser imitador de Cristo, pois Ele é o próprio Deus. Quando nós olhamos para uma igreja que prega fielmente a palavra, nós devemos olhar: eu quero servir a Deus com todo o meu coração, pois dali emana a palavra pura e prega o Cristo ressurreto. Então nós vamos a um louvor e depois a uma oração. Ó Espírito, abre os meus olhos outra vez. Quero ver a beleza de Deus no Filho. Cristo, beleza de Deus, Cristo, fonte de prazer, Cristo, quero conhecer Cristo. Amém. Curvemos nossa cabeça. Vamos orar. Se você quiser ficar de pé. Senhor, muito obrigado, porque em apenas poucas palavras nós vimos a glória do Teu Filho. Nós meditamos e refletimos acerca de quem é este a qual o Senhor concluiu a maior revelação que o Senhor tinha pela humanidade. Este que até hoje causa extremo nas nações. Esse até hoje que faz as pessoas balançarem. Este até hoje que traz uma revolução espiritual. Este que até hoje é um nome sobre todo nome. Este até hoje a qual permanece sustentando a tua igreja. Qual rei na face da terra que se perpetuou por mais de 2000 anos? Ninguém há. Não há ninguém que até hoje tenha ficado no trono humanamente falando, a não ser Cristo que está assentado à sua destra. Cristo, Ele destronou todos os reis da terra e Ele continua de pé. Nós passaremos, mas o seu governo não. Cristo, muito obrigado, porque o Senhor foi o ungido, o separado, o escolhido, aquele a qual tinha vida para nos compartilhar, porque o Senhor é o doador de vida. Muito obrigado, porque nós recebemos a vida eterna através de Ti. Nós saímos daqui com a plena convicção que nós fomos resgatados. Nós temos a plena convicção que nossos antepassados
que estavam debaixo da lei tiveram a misericórdia e a graça de Deus também, porque se fosse pelos seus sacrifícios, de nada bastaria. Mas Cristo, Ele veio e cumpriu tudo nele, por isso Ele sofreu. Senhor, faça todos os dias nós olharmos para a morte e ressurreição de Cristo. Faça todos os dias nós entendermos que o nosso Deus se encarnou. Ele veio como figura humana para sofrer o que Ele não tinha que sofrer. Mas Ele sofreu porque foi necessário, porque se Ele não sofresse, não haveria salvação para nenhum de nós. Senhor, obrigado, porque Cristo é o nosso Senhor. Ele é o nosso alívio. Ele é o sacrifício perfeito. Ele é aquele que se importa mais com um pecador do que com 99 salvos. Há mais festa no céu quando um pecador se ajoelha e se quebranta diante de Ti. Senhor, muito obrigado, porque nós já temos tudo, porque Tu nos dás. Agora faça com que aqueles que estão fora do Teu aprisco venham até nós, porque nós queremos espelhar a imagem de Cristo. Senhor, que haja festa no céu quando aquele que está desamparado reconheça o seu Filho como o único e suficiente Salvador. Pois é motivo de alegria sublime reconhecer que Cristo, Ele abriu mão do seu trono por mim e por meus irmãos. Nós éramos uma dessas ovelhas que estavam perdidas. Ele deixou as 99 que já estavam em bom pasto para pegar aquela que estava na lama. Senhor, muito obrigado, porque nós não faríamos nunca isso, sair do nosso conforto para ir à lama. Mas o Senhor foi até lá, pegou na nossa mão, nos deu um banho com o Teu sangue, purificou as nossas vestes e nos colocou dentro do Seu reino de luz, de amor, de paz, de comunhão, de salvação. Que essa mensagem venha a ser simples, mas com o único objetivo de ressaltar a Sua glória, a Sua majestade. Que nós venhamos ser impactados pela pessoa de Cristo. A gente fala de muitas outras coisas, nós falamos de milagres, de cura, transformação, isso é muito bom. Mas quando nós falamos de Cristo, tem que ser melhor ainda, porque Ele é o autor disso tudo estar acontecendo. Ele é o autor da nossa vida, Ele é o consumador da nossa fé. Jesus, perdoa-nos se muitas vezes nós ficamos presos àquilo que o Senhor faz, mas nós queremos não ficar só presos daquilo que o Senhor faz, mas daquilo que o Senhor é. Anela a nossa vida com Teu Espírito, anela e purifica o nosso ser com Teu sangue. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas impurezas, perdoa a nossa mente que muitas vezes fica obscurecida por conta do pecado. Tira a cegueira espiritual da nossa vida, Senhor. Que esse sangue derramado venha nos lavar por completo, porque o sangue de Cristo é capaz de nos purificar, nos redimir e perdoar de todo o pecado. Ah, se não fosse o sangue do Cordeiro, ah, se não fosse o sangue daquele que não tinha mácula, pecado nenhum, ah, se não fosse um Deus que se torna homem e de maneira alguma tem pecado sobre si, mas Ele é dado como oferta limpa. É um culto que sobe, é um incensário como aroma suave, é o perfume precioso de Deus que foi aspergido sobre nós. E se nós estamos aqui prestando esse culto a Ti, Senhor, e está subindo como aroma suave, é porque o sangue de Cristo está sobre nós. Que nós possamos sair e viver durante a semana exalando o bom perfume de Cristo. Que pessoas, ao sentir esse bom perfume, queiram conhecer cada vez mais o Senhor. Que nossa vida seja uma ponte, uma vez que nós já atravessamos ela e já desfrutamos temporariamente da eternidade. Jesus, tome nossas vidas, leva-nos em segurança, caminhe conosco todos os dias, segure nossas mãos, porque nós somos totalmente dependentes de Ti. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.